Se você tem o exemplar da Bíblia Sagrada, de qualquer versão, abra a sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. No texto, no livro do profeta Jeremias, vamos tomar como referência para trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. Jeremias, capítulo 17, capítulo 29, versículos do 11 ao 13. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 29, os versos do 11 ao 13, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Meus amados, a palavra do Senhor lida, fala de um período muito difícil na história da nação de Israel. Um período em que Deus envia seu último profeta antes de uma grande calamidade. A Bíblia vai nos informar que Deus havia se utilizado de grandes homens para trazer um alerta à nação de Israel, precisamente ajudar, visto que os pecados daquela nação haviam chegado até as narinas de Deus, eles haviam se desviado dos caminhos do Senhor. Sendo assim, Deus, pela sua infinita misericórdia, envia profetas para que aqueles homens voltassem, para que aquelas pessoas tivessem o seu coração voltados a Deus. Israel chegou ao ponto de pecar, de cometer o pecado tal, de um dos seus reis sacrificar seus próprios filhos a um Deus chamado Moloque. A arqueologia bíblica vai informar que esse Deus chamado Moloque, ele era um ser que tinha seu ventre de bronze e as suas mãos ficavam incandescentes. E quando se pegava as suas crianças, seus filhos, os seus primogênitos, colocava na mão dessa criança e faziam com que aquela criança pegasse fogo, eram queimados literalmente. Pecado tal que os prostitutos cultuais, em cada monte havia um. As abominações cometidas pelaquela nação chegaram a um ponto de Deus não suportar e de dizer que se não mudassem, eles voltariam, eles seriam levados cativos. A nação não obedeceu. O povo fez pouco caso daquilo que o Senhor lhe falara. E a Bíblia vai nos dizer que Nabucodonosor invade a Jerusalém, derruba os muros, as portas são queimadas a fogo, o povo é levado cativo em algumas levas. E 4 anos depois que a nação está escravizada, 4 anos depois da tomada de Jerusalém, Jeremias está lá no moturo em Jerusalém e escreve uma carta de esperança àquelas pessoas que estão cativas na Babilônia, dizendo que eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós. Era uma carta de consolo. Ele diz: eu tenho pensamentos de paz para vocês. O que eu quero para o meu povo é paz. O que eu quero para o meu povo é bênção. O que eu quero para o meu povo é descanso. Então, por que acontece tanta coisa de ruim
Por que é que tempos difíceis advêm sobre a nossa vida, visto que a vontade de Deus, na maioria das vezes, a vontade de Deus é sempre assim, mas na maioria das vezes não acontece como Deus quer. E o próprio Senhor, ele vai dizer: eu bem sei os pensamentos que eu penso de vós, pensamentos de paz, eu quero bênção, eu não quero mal para a vida do meu povo, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, aquilo que nós temos esperança no nosso coração, é o que Deus deseja para nos dar. Aquilo que nós temos crença que iremos receber, é aquilo que queremos, que Deus quer nos dar. Aí ele diz: então me invocareis, ireis e orareis, e vos voltarei a mim. Ele está falando dos cativos que estão na Babilônia. E buscar-me-eis e me achareis, quando buscardes de todo o vosso coração. Eu vou repetir mais uma vez: quando buscardes de todo o vosso coração. A mensagem que eu trago hoje para você é: Deus conhece o nosso coração. Como anda nosso coração diante de Deus? Como está o nosso coração? Coração aqui não é o órgão cordes, não é o coração, o músculo bombeador de sangue. O coração que o Senhor está falando aqui nesta hora é a nossa alma, o centro das nossas emoções. E ele diz: vocês me acharão quando vocês buscarem de todo o vosso coração. E eu comecei a meditar em uma palavra para trazer para os irmãos, para você que está nos ouvindo aí na sua casa nesta manhã. E eu comecei a meditar e a conjecturar comigo mesmo, porque tem pessoas que conseguem ter sucesso naquilo que buscam diante de Deus, e porque tem pessoas que, por melhores que sejam as intenções, não conseguem ter sucesso naquilo que buscam diante de Deus, não conseguem ter êxito na sua busca, na sua conquista, naquilo que o seu coração deseja. Pois se não, vejamos. Primeiro, é que Deus conhece todo o pensamento e as nossas inclinações, e o objetivo dele, que Deus quer, é sempre trazer o melhor para a nossa vida. Louvado seja Deus. Sendo assim, existem dois tipos de pessoas. Existem os que conseguem aquilo que buscam diante de Deus, e aquelas pessoas que não conseguem aquilo que buscam diante de Deus. E vamos ver esses dois tipos de pessoas e por que, na maioria das vezes, isso acontece. Isso pode acontecer comigo, isso pode acontecer com você, e a culpa nunca vai ser de Deus, a culpa sempre vai ser nossa. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O primeiro exemplo que eu quero deixar na manhã deste dia é o exemplo do jovem rico que se encontra lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Marcos, lá no capítulo de número 10 e no versículo 17 ao 21, vai dizer que quando Jesus estava no caminho, correu para ele um homem, um jovem rico, um homem de posses, e a palavra do Senhor vai dizer que quando ele se apresentou diante de Jesus, ele se ajoelhou, ele chegou se prostrando diante do Senhor e perguntou: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Talvez seja uma das perguntas mais inteligentes que alguém possa fazer, e por que não a melhor pergunta. Louvado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. É a pergunta mais importante, é a pergunta primordial, é o que fazer para herdar a vida eterna. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aquele moço, ele teve boas intenções, ele fez uma boa ação, ele chegou-se diante de Jesus de forma humilde, chegou-se ajoelhando, e o texto vai deixar bem claro que as intenções daquele moço eram as melhores possíveis. A intenção daquele jovem era reconhecer, porque ele via em Jesus que Jesus era um mestre, e não apenas um mestre, era um bom mestre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele chega para Jesus fazendo uma pergunta, porque ele sabia que Jesus tinha a resposta para aquela pergunta.
e ele chega para Cristo. Estamos falando hoje sobre Deus conhece o nosso coração. E ele chega para Jesus de forma humilde, ele se prostra diante de Cristo, se ajoelhou, reconhecendo a autoridade e o senhorio de Cristo, porque ninguém se ajoelhava diante de outro à toa, principalmente um judeu. E ele se ajoelhou reconhecendo que o Senhor era o mestre. Ele reconheceu que Cristo tinha possibilidade de lhe mostrar o caminho da vida eterna. E ele diz: bom mestre, que hei de fazer? O que é que eu posso fazer? O que é que depende de mim fazer para que eu venha herdar a vida eterna? Ele fez a pergunta, irmãos, que você que está em casa talvez não fez ainda. Quem sabe você que está em casa, você até gosta dos presentes de Cristo, que são os milagres e as bênçãos dele na tua vida. Mas que nessa manhã você possa escrever aí no chat: eu aceito, ou eu creio, ou eu quero voltar para Jesus. Porque a maior pergunta que existe na face da terra não é o que nós podemos receber de Jesus, mas o que fazer para herdar a vida eterna. E Jesus começou a observar aquele homem, aquele jovem, e Jesus provou a fé dele. Jesus começou a enxergar naquele moço a boa intenção, e Jesus começou a provar a fé daquele moço e levou ele a se expor. Jesus agora quis que ele se mostrasse, quis que ele se revelasse quem ele verdadeiramente era. E por vez ou outra, o Senhor, ele que conhece o nosso coração, ele sonda, ele prescruta, ele vai onde o homem não pode ir, ele vai onde a medicina não pode ir, a psicologia não pode ir, mas ele, através do seu Santo Espírito, sonda todas as coisas, porque perante o Senhor todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai dizer que Jesus o faz se expor. O Senhor o levou a se expor. E no versículo 18 e 19 ele diz: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos? Uma pergunta de Cristo para aquele moço. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai, honra tua mãe. E aquele moço, ele começou a se justificar diante de Cristo. Aquele moço, ele era um conhecedor da palavra. Aquele moço, ele até guardava algumas coisas da lei. E ele respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Apesar de na epígrafe está escrito jovem rico, alguns chegam a dizer que ele tinha por volta de 30 anos de idade quando se chegou a Cristo, porque ele diz: guardo isso desde a minha mocidade. E o texto vai dizer, irmãos, que guardar os mandamentos, louvado seja Deus, guardar os mandamentos e não se desprender, não entregar o seu coração verdadeiramente a Cristo, é apenas decorar mais uma matéria como outra qualquer. Praticar os mandamentos e não amar ao Senhor, não querer o Senhor, não desejá-lo de todo o seu coração, é apenas ser um bom cidadão. Louvado seja o nome de Jesus. O que o Senhor está interessado é no que está no coração, no meu e no teu coração. Deus, ele não enxerga como o homem vê. Em uma certa vez, o profeta Samuel chega na casa de Jessé, um texto muito conhecido de todos nós, lá em 1º livro de Samuel, capítulo 16. E quando ele chega lá, ele vai ungir a um rei. Deus tinha revelado que dentre os filhos de Jessé havia se provido de um rei. Ele chega, senta, ele fica ali na casa de Jessé e começa a passar os moços, filhos de Jessé, homens bonitos, homens belos, de um porte físico elegante, nos dá a entender no texto. E Samuel começou a enxergar como um homem e disse: pode ser esse, pode ser aquele outro. E Deus disse: não é nenhum desses. Porque Deus, ele não enxerga como o homem enxerga. O homem vê o que está diante de seus olhos,
aquilo que seu globo ocular consegue captar. Mas Deus, Ele enxerga o coração. Deus enxerga além da vista. Deus enxerga o que está na alma do homem, no mais íntimo do coração do ser humano. É o que Deus enxerga. E Deus fez esse moço se expor. E o texto vai dizer, irmão, que me chama a atenção, louvado seja o nome do Senhor, é que no versículo 21 vai dizer: e Jesus, olhando para ele, o amou. Jesus, ele ama, mas a decisão de seguir e servir a Cristo só depende da própria pessoa. Jesus te ama, Jesus me ama. Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho único gerado, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todavia, Jesus o amou, Jesus me amou, Jesus te amou. Agora, o que nós vamos fazer com esse amor que nos é outorgado depende de mim e de você, e o nome disso é livre-arbítrio, livre juízo, livre escolha. Louvado seja Deus. A temática da minha rápida mensagem nessa manhã é que Deus conhece o nosso coração. E por que é que existem pessoas que se dão tão bem, que conseguem as coisas de Cristo, e tem pessoas que não conseguem? Eu estou falando do primeiro tipo de pessoas que, mesmo Jesus amando, elas não conseguem ter êxito na vida, porque o seu coração não está inteiramente voltado a Cristo. E nós vamos ver que esse homem não tinha o seu coração voltado a Cristo. Ele era um homem educado, ele era uma pessoa de uma conduta irrepreensível diante da sociedade, conhecedor da palavra, um homem sério, um jovem abençoado segundo a visão humana. E Jesus o amou e disse para ele: falta-te uma coisa, só uma. A coisa mais importante ele não tinha. Falta-te uma coisa. O que é, Senhor? Vai, vende tudo que tens, vá e venda. Duas ordens. Você vai, primeira ordem, depois você vende. Tudo que você tem. Tudo significa tudo. Tem algumas coisas que nos atrapalham de conseguir o milagre de Deus. Tem algumas coisas que criam um obstáculo, criam uma barreira de separação. Tem algumas coisas que nós damos muito valor, que não servem para nada. E pode ser isso que esteja impedindo o trabalhar de Deus na vida de muitas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus dá uma bênção a você hoje, outra amanhã. Mas quem sabe te falta uma coisa. Louvado seja Deus. E o que está faltando para muita gente na sociedade atual é entregar o seu coração verdadeiramente para o Senhor. Louvado seja o nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Jesus diz: vai e vende tudo quanto tens, dá aos pobres. Terceira ordem. Depois que você tiver feito tudo isso, você vai me seguir e você terá um tesouro no céu. Você vai ter a vida eterna que você perguntou no começo da sua fala, que como era que você teria. Aquele jovem, ele saiu contrariado. Aquele moço saiu decepcionado com Jesus. Jesus não fez nada daquilo que o coração dele queria, porque o coração dele não estava voltado para Jesus, mas estava voltado para as riquezas. A diferença está no coração. A diferença está na intenção com a qual buscamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Deus não vê como o homem vê, Deus vê o coração. E no texto que nós lemos em Jeremias, ele diz: porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que você quer. Deus quer nos abençoar, Deus quer trabalhar na nossa vida, mas é necessário abrirmos o coração de uma vez por todas, para que o Espírito Santo possa trabalhar de uma forma
inimaginável na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem pressa em nos abençoar. Agora escancara, abre o coração e você vai ver a manifestação do Espírito Santo dentro da tua casa, no teu casamento, no teu ministério, na tua vida. Onde você colocar a planta do seu pé, o Senhor vai abençoar, se você verdadeiramente abrir a porta do seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios capítulo 4, do versículo 18 ao 21, diz assim: sobre tudo que se deve guardar. Você deve guardar algumas coisas, mas além de tudo isso, guarde o seu coração. Presbítero Rubenê, por quê? Porque a Bíblia diz, porque é do coração que procedem, que minam, que saem, que brotam as saídas para tudo na nossa vida. Louvado seja Deus. Tudo que você faz na sua vida passa pelo teu coração, passa pela tua alma. É o sentimento, a razão e a vontade está na faculdade da alma. Primeiro tipo de homem, ele não conseguiu ter êxito porque o seu coração não era inteiramente voltado a Deus. O segundo tipo que nós queremos falar nessa manhã, já está aqui o presbítero Lini, que é o segundo pregador. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo tipo de homem que nós queremos falar é uma pessoa que tem boas intenções e os resultados são excelentes. O presbítero Rubenê, o primeiro, não conseguiu, por quê? Porque o coração não era voltado para Deus. E esse segundo que nós vamos falar, o coração era inteiramente voltado para Deus. Eu quero falar sobre o paralítico de Cafarnaum, de Marcos capítulo 2. O que nos chama a atenção, irmãos, você que está na sua casa, é que por mais que nós venhamos a pronunciar, a verbalizar palavras de que amamos a Deus, o que vai mostrar, pegando carona na mensagem do nosso pastor aqui na terça-feira, o que vai mostrar realmente se amamos a Deus ou não, são as nossas atitudes. As nossas atitudes falam mais do que as nossas palavras. Não adianta você falar que ama teu filho se você bate nele constantemente. Não. As ações estão contrárias. Eu amo a minha esposa e só vive agredindo a sua esposa com palavras. Eu amo meu esposo e só vive agredindo ele com palavras. Isso é uma atitude que é contraproducente e vai de forma antitética, de forma contrária àquilo que você está falando. Porém, uma pessoa que tem boas intenções, os seus resultados são excelentes, quando o seu coração já é um coração excelente. Pois senão, vejamos. Aqueles homens, é uma história bem conhecida, um paralítico conduzido por 4 pessoas. E o que nos chama a atenção, vou dar alguns exemplos aqui, é que eles saíram do comodismo, foram até Cristo com muita dificuldade, carregando um paralítico. Na hora de grande agonia, é muito bom ter amigos de verdade. Estes 4 homens eram amigos de verdade daquele paralítico. E se você analisar bem o texto com cuidado, você vai perceber que o texto diz no versículo 2, capítulo 2, versículo 2: se ajuntaram tantos no lugar da porta, não cabia mais ninguém. E Jesus de dentro da casa anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele um paralítico, conduzido por 4. E não podendo se aproximar deles por causa da multidão, porque quem tem um coração voltado para Cristo, as dificuldades que vão surgindo, elas vão sendo superadas. Não adianta tentar obstacular a uma pessoa que tem um coração voltado para Deus. Ela cria situações, ela sai de situações, e o Senhor dá capacidade física, emocional e espiritual para sair de situações difíceis que impedem o nosso encontro com Cristo. A pessoa cria forças, tem vontade. Quem tem o seu coração voltado, quem ama, faz coisas, irmãos, que tem hora que a gente pensa que é coisa de louco. O amor faz isso. Louvado seja Deus. E aqueles homens, eles não se importaram em carregar um paralítico, porque carregar um paralítico
era motivo de vergonha naquela cultura. Ser paralítico já era, não podia nem entrar no santuário. Carregar um paralítico era motivo de vergonha. Mas aqueles homens não tiveram vergonha, acanhamento de andar com um amigo que estava paralisado, que não podia naquele momento chegar-se a Cristo. E eles deixaram de lado o preconceito, eles deixaram de lado o costume cultural da época, apenas para ter um encontro com Jesus. E quando chegaram, que viram a multidão, talvez, quem sabe se fosse eu, se fosse você, diríamos: vamos voltar em um outro dia, vamos voltar numa outra oportunidade. Eu quero dizer para você que está na sua casa: não deixe para amanhã a bênção que você pode receber hoje. Não deixe para outro dia aquilo que Deus já colocou no teu coração, que você pode receber agora. Louvado seja o nome do Senhor. Eles viram que era um impedimento, realmente era um impedimento, porque Deus conhece o nosso coração. Deus sabe o que se passa pela nossa alma. E o coração daquelas 5 pessoas, aqueles 5 homens, estavam voltados para ter um encontro com o Senhor. Eles queriam ouvir uma palavra de conforto. Eles queriam sentir algo da parte do Senhor que eles nunca sentiram. E quem sabe esse sentimento, louvado seja Deus, possa estar permeando a tua casa nessa manhã, a tua vida, a você que está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero deixar um conselho nessa manhã: procura ao Senhor, mas procura Ele de todo o teu coração. Se você quer uma cura, uma bênção, pode buscar, mas de todo o teu coração, porque de todo o teu coração vai dar certo, em o nome do Senhor Jesus de Nazaré. O texto vai dizer que eles não levaram em consideração a multidão, os obstáculos, mas eles tinham em mente: vou chegar na presença do Senhor. E quando eles não encontram uma abertura por onde passar, nem pela janela, quando você não achar, irmãos, abertura no chão, sempre vai ter uma abertura por cima. Louvado seja Deus. Por cima é que você vai encontrar a tua saída. É por cima, é no alto que você vai encontrar o teu acesso diante do Senhor. Eles subiram com um paralítico, louvado seja Deus. Subiram os 4, levaram a cama com o paralítico, destelharam, louvado seja Deus. E o objetivo da bênção naquele dia não eram os 4. O objetivo da bênção era apenas o paralítico. Eles desceram o paralítico na presença do Senhor. E quando ele desceu o paralítico na presença do Senhor, louvado seja o nome de Jesus, o texto vai dizer: e não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado e o baixaram, fizeram um buraco e o baixaram até onde Cristo estava. E Jesus, isso eu fico maravilhado com o escritor Marcos, ele é muito feliz. O evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho. Na verdade foi ditado, narrado por Pedro e Marcos, que também tem seu nome chamado João Marcos, para não ficar João e João, aí colocaram Marcos, não é? Ele, sobrinho de Barnabé. Esse escritor, ele foi muito feliz, pois ele diz: e Jesus, no versículo 5, vendo-lhes, está no plural, ele não viu a fé apenas do paralítico, ele não viu a fé dos 4, ele viu a fé dos 5, de todos aqueles que acompanhavam na busca da bênção. Vendo-lhes a fé, vendo-lhes a prontidão, disse ao paralítico: filho. A maior bênção, o que o jovem rico não conseguiu, esse paralítico conseguiu de primeira, sem nem abrir a boca, só porque Jesus viu a fé. O que o moço verbalizou tanto, disse que conhecia a lei, que fazia isso, aquilo desde a mocidade. Esse paralítico, só com a presença dele e Jesus olhando para o coração, vendo-lhes a fé, disse para ele: filho, está tudo certo, teus pecados estão perdoados, teu nome já está escrito lá no livro da vida, sem você fazer força alguma, porque eu já sei a intenção do teu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Filho, os teus pecados te são perdoados. Eu me lembro desse texto no dia em que eu decidi aceitar Jesus. Antes de aceitar a Jesus, eu li a Bíblia toda.
E depois eu decidi ler apenas o Novo Testamento, coisa que eu fiz em 3 dias, cerca de 3 dias, me consagrei sem ser crente e li o Novo Testamento em 3 dias. Primeiro dia de Mateus até ali próximo de Atos, depois li outro pedaço, li os 4 evangelhos, depois mais outro pedaço. E quando eu li a Bíblia Sagrada, irmãos, eu tinha consciência que eu estava indo para o inferno. Quem me mostrou que eu estava indo para o inferno foi a Bíblia. E ali naquela empresa que eu trabalhava, chorando naquela noite, dobrei os meus joelhos, ninguém viu. Dobrei os meus joelhos e entreguei a minha vida a Cristo. E senti a mão do Senhor me dizer: os teus pecados te são perdoados. Eu me levantei daquele lugar diferente. Eu me levantei transformado, meu coração havia mudado. Mas eu precisava professar a minha fé. As pessoas tinham que ver. E no outro dia, quando eu cheguei em casa, eu trabalhava durante a noite. Quando eu cheguei em casa de manhã, joguei as bebidas que eu tinha fora. Tudo que não agradava a Deus, joguei fora. Cigarro, eu era viciado em cigarro. Joguei fora. Tinha outros vícios, joguei tudo fora. E à noite a minha mulher não entendeu. E à noite eu disse: vou procurar uma igreja, porque eu entreguei a minha vida a Cristo. E na noite daquele dia, eu entreguei a minha vida a Jesus. E eu senti aquela alegria, aquele gozo na alma. E a mão do Senhor e o Espírito falando no meu coração, dizendo: filho, os teus pecados te são perdoados. Não existe uma sensação mais maravilhosa do que você ver, perceber que aquele peso, aquele fardo que você carregava foi arrancado das suas costas. E Deus agora, Ele faz você caminhar de maneira mais leve, mais solta, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu imagino, eu penso, eu posso imaginar, eu posso viajar até esse momento pela fé e ver a alegria que estava no coração daquele paralítico. Havia 2 problemas na vida daquele paralítico. O primeiro era que ele não era salvo. Esse era o pior deles. E o segundo é que a sua carne, seu corpo era atrofiado. Ele era paralítico, possivelmente tetraplégico. E estava ali, o texto diz, estava ali alguns escribas que ficaram pensando no seu coração. Jesus conhece, eu estou pregando que Deus conhece a intenção do nosso coração. E Jesus disse: por que dizeis assim blasfêmias? Que é mais fácil dizer: os teus pecados são perdoados, ou dizer: levanta e anda? E a Bíblia diz: e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que é razoável entre si, disse-lhes: o que é mais fácil eu falar? Perdoados estão os teus pecados, ou dizer ao paralítico: levanta e anda? Aí ele diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados? Virou-se para o paralítico e disse: os teus pecados te são perdoados. Eu já disse, agora eu vou dizer para você o que eles querem, o que eles não imaginam que eu vou fazer. Levanta-te, toma teu leito e vai para a tua casa. Louvado seja Deus. Aquele homem, ele foi em busca de um conforto. Ele saiu daquele lugar, saiu da presença do Senhor andando. Ele saiu da presença do Senhor salvo, e ele saiu da presença do Senhor com o nome dele escrito no livro da vida e herdando a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Eu falei no começo que Deus tem um pensamento de paz para a minha vida e para a tua vida. Eu falei no começo da minha fala que Deus, Ele quer fazer uma grande obra na tua casa, no teu ministério, na tua vida, porque o texto que nós lemos fala o seguinte, vou repetir: porque eu bem sei os pensamentos que penso a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus quer dar a você aquilo que o teu coração tanto anela, aquilo que a tua alma tanto deseja. Mas para isso, versículo 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Deus não quer te dar ou te apresentar apenas um pedaço de seu coração. O que o Senhor quer fazer na minha vida e na tua vida
Ele exige, é uma exigência, é uma ordem em ter o nosso coração por completo. Não adianta ter metade da nossa alma, um coração dividido entre as coisas daqui e as coisas de Deus. Deus quer o nosso coração por completo. E que nessa manhã você possa tomar uma decisão e você possa ser abençoado. Você que já é crente, você que já é evangélico, você que está em outro estado, em outra cidade, você que não vai ver esse vídeo agora, vai ver depois, não é? Na madrugada, durante a noite, quem sabe, no seu trabalho, caminhando em direção à escola, você que vai ver esse vídeo, eu quero deixar algo de Deus para a tua vida, em nome do Senhor. Eu quero dizer que nós só vamos ter sucesso nos nossos empreendimentos espirituais quando nós entregarmos o nosso coração de uma vez por todas ao Senhor. Você pode ser religioso, pode ser crente, pastor, pregador, presbítero, diácono, seja quem for. Se não tiver o coração inteiramente voltado para Deus, falta muito ainda para alcançarmos aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Ele quer que vivamos uma vida de plenitude. Ele quer que vivamos uma vida de regozijo e de alegria na presença dEle. E Ele diz, sobre tudo que se deve guardar, sobre todas as coisas, guarda o teu coração, protege ele. É porque deles procede a saída da vida. Deus quer que vivamos uma vida plena nessa terra, uma vida de bênção, uma vida de gozo e uma vida de paz, todavia com o coração inteiramente voltado para Ele. Que diferença de uma pessoa que busca a Deus sem o coração e de uma pessoa que busca a Deus com todo o seu coração. Um homem rico, de sucesso, de fama, reconhecido na sociedade, conhecedor da Bíblia Sagrada, mas que não tinha seu coração voltado para Deus. E um paralítico que não conhecia de quase nada, só ouviu falar de Jesus, mas a fé ardia, fervia em seu coração. Tomou uma decisão, ele e seus amigos. Eles com certeza conversaram. Eles com certeza bateram um papo antes e disse: olha, hoje é o dia em que eu vou ver esse homem, custe o que custar. Eu sinto de Deus que ele vai fazer alguma coisa na minha vida. E aquele homem saiu dali, enfrentou os obstáculos, não ligou para a multidão, não se importou com falatório, com preconceitos, e disse: hoje eu vou me apresentar diante de Cristo, contra toda a perspectiva, contra a multidão, contra tudo e contra todos, e eu tenho certeza que Ele há de me abençoar. A Bíblia diz: porque Deus é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Quero fazer uma oração por você que está a nos ouvir, por você que está na sua casa, por você que está indeciso, por você que está com teu coração, devido a tantos problemas, você tem colocado obstáculos para o teu coração, mas nessa manhã eu quero fazer uma oração para o Espírito Santo tirar tudo isso daí e você voltar o seu coração de verdade para Deus. Feche seus olhos onde você estiver, em nome do Senhor, curve tua cabeça, estaremos orando e na sequência estaremos ouvindo a cantora ali da Vila Raul, estará louvando a Deus. Coloca o CD ali, em nome de Jesus Cristo. Vamos fazer uma oração e na sequência vamos ouvir a nossa irmã louvar e enaltecer ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus conhece o meu e o teu coração. Bendito e eterno Deus, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu quero te louvar, Senhor, e engrandecer o teu nome, Senhor, neste lugar. Abençoa poderosamente aqueles, Senhor, que estão ouvindo esta palavra, aqueles, Senhor, que estão com o coração, Senhor, quem sabe em dúvida, Pai Todo-Poderoso, mas que o teu Santo Espírito possa limpar, que o teu Santo Espírito possa guiar e possa conduzi-los, e eles possam vencer os obstáculos da sociedade, os obstáculos, Senhor, que Satanás colocar na frente, e eles possam chegar diante da tua presença, e o Senhor sentir no coração deles, dele e dela, que a alma está anelante pela tua presença, que o coração está voltado à tua palavra e que eles creem que tu podes fazer um grande milagre. Deus Todo-Poderoso, a esperança em nosso coração, a esperança no coração daqueles que nos ouvem, a esperança, Senhor, daqueles que estão, Senhor, muitas vezes, Senhor, meio triste, meio abatido por causa da circunstância, mas lá no fundo ainda existe a esperança que o Senhor possa fazer alguma coisa. Deus Todo-Poderoso, entra com providência
providência, em primeiro lugar, limpando os corações, e que o teu Santo Espírito possa fazer uma faxina, uma asepsia na nossa alma e voltarmos de verdade para ti. Pai Todo-Poderoso, abençoa cada um dos ouvintes, fica conosco, nos abençoa, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e amém. Cantora. Amém, glória a Deus. O Senhor é aquele que conhece o teu coração. Que palavra linda, glória a Jesus.